Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, você que está aí me assistindo pelo site do Master OAB, você que está me assistindo pelo Facebook. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Natália Valério Jardim, eu vou ser a sua agente de aprovação aqui na sua segunda fase de Direito Civil. Essa matéria aí gigante, vocês são guerreiros por terem escolhido, meus parabéns. Parabéns também pela aprovação de domingo. Foi uma prova extremamente complicada, uma prova fora dos padrões e vocês são muito vitoriosos por terem passado por essa etapa, por estarem aqui decidindo estudar com a gente na segunda fase. Se ainda não decidiu, vou te dar a oportunidade de você mudar de ideia e assinar o curso agora. Então, já falei meu nome, já falei que você é agente de aprovação, eu sou professora aqui do Master também. Eu passei pelo que vocês estão passando ali no 10º período da faculdade, estava enrolada com monografia, enrolada com estágio, deu tudo certo para mim, vai dar tudo certo para vocês. Eu também sou pós-graduada em Direito Público, mas a gente vai falar aqui de Direito Civil, exatamente. Então, olha só, o que eu separei para falar com vocês hoje. Primeira coisa, eu queria fazer essa introdução, apresentar agora rapidinho o curso para vocês. A gente está fazendo um curso de segunda fase de Direito Civil com 3 professores que vão cuidar da parte de Direito Civil e Consumidor. Leonardo da Luz, Sandro Gaspar e em Consumidor Samuel Cortez. Em Processo Civil, o professor Alexandre Flecha, que vocês já conhecem, ele esteve aqui ontem, apresentou um pouquinho do curso também para vocês. Já falei, eu vou ser agente de aprovação, a gente vai estar junto, a gente vai ter monitoria para tirar dúvida toda semana, a gente vai ter um grupinho fechado no Facebook, a gente vai conversar muito. Vou perturbar vocês para entregar simulado, vou perturbar vocês fazer um live no Facebook de técnica, de estudo, de como aproveitar melhor o tempo, enfim. A gente vai se esbarrar muito nessa segunda fase, eu quero estar presente na vida de vocês até o dia da aprovação. Vocês podem contar comigo para qualquer problema e qualquer alegria que aparecer na vida de vocês aí até setembro, combinado? Mas olha só, Natália não veio aqui apenas para falar estas coisas com vocês, para introduzir a ideia do curso. A gente já tem que começar a estudar. Setembro está chegando, julho já está aí encaminhando para o final. E vocês precisam dar andamento ao estudo de vocês agora voltadinho para a segunda fase. Descansou ontem, mais ou menos? Vamos dar uma mais ou menos descansadinha hoje, depois que acabar a monitoria? Então, olha só, separei para falar com vocês simplesmente a ação mais cobrada nas provas anteriores de Direito Civil aí na OAB. A FGV cobra muito essa peça e ela também tem várias modalidades. A gente vai falar de, vejam só, hoje é dia de petição inicial. Existem vários tipos de petição inicial, várias situações que podem ser trazidas, petição inicial para milhares de coisas. A OAB já cobrou indenizatória, ação de alimentos e um monte aí. Vocês vão encontrar isso quando vocês assinarem com a gente direitinho o detalhamento de todas as peças que já foram cobradas, destrinchando todos os tipos de petição inicial que também já foram cobradas. Hoje eu vou falar com vocês de uma petição inicial, de uma ação indenizatória. Muito cobrada e vocês vão se divertir fazendo isso aqui. Imagina essa matéria maravilhosa. Direito Civil, uma coisa linda, ação indenizatória, vai ser ótimo. Então olha só, galera. Você já fez alguma petição inicial na sua vida? Você teve prática na faculdade? Você fez escritório modelo, núcleo de prática jurídica? Você já estagiou na área? Você tem alguma ideia de como começar uma petição inicial? Se você não sabe, tranquilo, a gente vai estudar isso, você vai aprender, vai arrasar na petição inicial. Fazer petição inicial assim, com os pés. De tão fácil que vai ser. Se você já está acostumado, vamos na humildade. Porque, sem salto agora, a vida real é uma coisa, banca da OAB feita pela FGV é outra. Eu advogo também e eu sei que na prática a gente faz umas coisas que a gente não pode fazer na provinha de vocês. Não tem como. Então vocês vão aprender comigo, com o professor Flecha, como passar na prova, como fazer aquilo que vocês querem. Como fazer aquilo que a FGV quer. Não é o que vocês vão fazer na prática. Óbvio que vocês não vão levar esse aprendizado, essa bagagem para a vida profissional de vocês. Conhecimento nunca é demais. Mas o que a gente vai fazer mesmo é como passar.
como é a prova que a FGV espera, como é o gabarito ideal para a FGV, como eu posso arrasar nessa prova. E é isso que a gente vai trabalhar. Então esquece a prática, deixa para lá se você estagia na área, não quero saber. Vamos aprender a fazer a prova? É que nem a prova de motorista, prova de habilitação. Pessoal, você treina, você faz aula prática lá na tua autoescola para você passar na prova. Não é para dirigir. Você também só chega lá o quê? Terceira marcha, 40 km por hora? Vida não é assim. Você aprendeu tudo aquilo para fazer uma prova. A gente vai ensinar tudo que você precisa para fazer uma prova. Deixa dirigir de verdade, deixa a vida real, a tua prática no escritório para outro momento. Combinado? Então olha só, petição inicial. Natália, qual é a base da petição inicial? Tem algum artigo que é muito importante para a petição inicial? Tem sim. A alma da petição inicial, ela é aqui, ó, vou botar aqui para vocês, o artigo 319 do CPC. Tudo que você precisa preencher numa petição inicial aparece nesse dispositivo. Vou dar uma lida rápido com vocês, depois a gente vai destrinchar um por um. Eu vou esquematizar a peça com vocês no quadro, vou dar exemplos de artigos, caso concreto, tudo isso, tudo bem? Vamos por parte, o que o artigo 319 me diz. Olha só, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição de CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, famoso e-mail, o domicílio e a residência do autor e do réu. No inciso 3, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. 4, o pedido com as suas especificações. 5, o valor da causa. 6, a prova com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados. 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Essa última parte, esse inciso 7, completamente novo, em relação ao CPC de 2015, não existia no CPC de 73, você provavelmente estudou pelo antigo, não esqueça de colocar isso daqui. A gente vai chegar lá, eu vou lembrar vocês de fazer isso. Vocês vão ser tão perturbados por mim que vocês vão, nos sonhos, pensarem no artigo 319, combinado? Natália, me dá um exemplo onde eu possa fazer uma ação indenizatória. Em quais casos eu tenho uma ação indenizatória? Imagina que você estava lá dirigindo seu carro, acabou de sair da garagem da tua casa. Acabou. Na hora que você sai, vem o teu vizinho com o carro dele, destruiu a lateral do teu carro, te machucou. Então preste atenção. Você saiu da garagem, veio teu vizinho, bateu em você. Quebrou o seu carro e você estava dentro, você se machucou. Natália, que machucados que eu tive nesse acidente muito tranquilo que só acabou com o meu carro inteiro, aí com o meu vizinho. Olha, você quebrou uma perna, você vai ter que fazer cirurgia nessa perna e você ficou com uma cicatriz muito feia no braço, porque você teve um corte muito profundo e deu queloide, umas coisas aí, você ficou com uma cicatriz muito feia que a sua mãe não gosta de olhar, ela fica nervosa, ela acha feio. Então vejam só, vocês visualizarem bem como é que é a situação da cicatriz de vocês. Vocês veem Game of Thrones? Vocês já viram como é que tá a pele lá do Sr. Jorah Mormont com essa doença aí que ele pegou lá do Homem de Pedra? A sua cicatriz era tipo aquilo, coisa linda que apareceu bem no último episódio aí de domingo. Imagina aqui, ó, tá a sua cicatriz aqui linda, maravilhosa, perfumada, vocês viram o negocinho que saiu dali? Olha só, volta comigo. Danificou o teu carro. Segundo lugar, você vai ter que operar a perna, provavelmente fazer fisioterapia. Você está gastando dinheiro para isso, remédio, e você está com uma cicatriz bizarra. Não satisfeito, você está lá dentro do carro, todo cheio de dor, sofrendo, com o braço já arrebentado, sem saber que ia ficar uma cicatriz horrorosa, com a perna toda arrebentada, doendo, vem teu vizinho e começa a te ofender, gritando no meio da rua. Foi culpa sua, que você não presta, que você é burro, que você é um saco, que você sempre perturbou a vida dele, que você fez de propósito. Galera, vocês conseguem identificar aqui comigo claramente 3 tipos de dano. Primeiro, a gente tem um dano material do carro que foi destruído pelo teu vizinho, por culpa dele, total.
Segundo, a gente também tem um dano material com o valor do teu tratamento médico. Você está tomando um remédio caro, você vai ter que fazer uma cirurgia, provavelmente uma fisioterapia. Você tem um dano estético. Somar aqui os dois danos morais, vai virar um dano moral só, tá? Você tem o dano estético, lembra da tua cicatriz bizarra lá, igual do cara do Game of Thrones? Outra coisa, você sofreu um dano moral, teu vizinho te xingou pra caramba, te ofendeu a beça. Então lembra que a gente tem esses 3 danos, tranquilo? A gente já vai falar neles. Vamos começar a esquematizar a petição inicial? Isso aí que a gente falou dos danos vai entrar na fundamentação. Petição inicial, o que a gente viu no artigo 319, inciso 1? Olha, Natália, no inciso 1, nós temos o endereçamento. O que é o endereçamento? O endereçamento é para quem que você vai mandar a sua petição. Quem que vai ler aquela tua petição? Quem que vai julgar aquela sua petição? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas que vão nos determinar a competência. Simples assim, você achou que você estudou competência tua? Jamais. Você vai usar competência aqui. Primeiro critério para definir a competência. A gente tem que olhar se essa petição inicial vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. No seu caso, básico. Você trabalha numa empresa, teu vizinho também, teu carro era particular, o dele também, não teve problema nenhum não. Isso aqui vai para Justiça Estadual. Segunda situação, definiu a justiça? Beleza, vamos definir a competência territorial, o local onde esta petição inicial será ajuizada, cidade e estado. Vamos supor, vocês moram aqui no Rio de Janeiro, vocês moram na cidade do Rio de Janeiro, tudo bem? Isso aqui vai, portanto, para a comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Vai depender caso a caso, às vezes tua prova nem te dá. E aí você coloca o quê? Comarca da cidade, tracinho, estado. Não inventa dado, nunca inventa dado. Pode ser que te dê sim, pode ser que não vai te dar. Depois do local, você tem que definir a vara competente. Qual é a vara competente para julgar? Então você vai do maior para o menor. Maior, qual é a justiça? Reduzir um pouquinho. Qual é o local? É a justiça de qual estado? De qual comarca? Reduzir mais um pouquinho. Dentro dessa comarca, dentro dessa justiça, qual é a vara competente? Vara civil. Tudo bem? Básico. Sem preencher os 3. Tá, e como é que eu vou endereçar isso? Você tem algumas opções de acordo com o novo CPC. Você pode fazer o clássico. Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito. Ou, nova opção, meritíssimo juízo. MM de meritíssimo. Perfeito! Galera, os dois, qualquer um dos dois serve? Sim. O inciso 1 fala juízo. Então você pode mandar para o juízo. Tranquilo, você vai escolher o que você prefere. Não tem o menor problema. Ambos estão corretos. Você vai definir o que você prefere na prática. Natália, e depois disso aqui? Depois do endereçamento, depois que eu defini qual a justiça, depois que eu defini qual o local, depois que eu defini a vara e preenchi isso daqui, você vai fazer o quê? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, justiça estadual, você preenche assim. Da comarca, dá espacinho, não coloca a vara, tá? Não escreve o número, se você não souber, se não te der. Você tem que deixar aí para distribuição. Dá espacinho, vara civil, porque eu não sei qual é a vara civil, da comarca da capital, tracinho, Rio de Janeiro. Basicamente isso. Não vou escrever, senão vai ocupar o quadro inteiro, mas ficaria: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço. Vara civil, eu não sei qual é o número da vara civil que será distribuída, uma petição inicial, afinal, da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu endereçamento. Você vai gastar mais 2 linhas nisso. E nisso você já garante décimos da sua aprovação. Lembrando, sua peça vale 5, você pode tirar até 5. Só o endereçamento correto já te garante alguns décimos.
Passou do endereçamento, o que você tem que fazer? De acordo com o inciso 2, você faz a qualificação do autor da ação. Normalmente você vai ter um nome da pessoa. Tem prova que até te diz o que ele me pede no inciso, que é estado civil, profissão, endereço, e-mail, às vezes tem. Se não tem, o que você faz? Você não inventa. A única coisa que você não pode fazer é inventar. Você vai repetir. Ele me deu um nome? Deu, beleza. Aí você escreve o nome. Se ele não te der o nome, o que você vai colocar? Nome. Assim. Nome. Você não sabe qual é o nome do autor da ação? Não cria. Coloca nome. Inciso 2 que ele me pede depois do nome. Prenome. Famoso sobrenome. Você vai colocar. Desculpa, prenome é um nome que você conhece a pessoa. O nome envolve nome e sobrenome, tá? O prenome é o primeiro. Depois, estado civil. Se não tiver, não inventa. Você vai escrever exatamente isso. Nome, vírgula. Estado civil. Depois, estado civil, que o inciso 2 vai me pedir. Olha só, ou a existência de união estável. Natália, peraí. Estado civil ou união estável? União estável não é reconhecido pela lei como estado civil. Estado civil é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. É isso que a gente tem oficialmente como estado civil. A união estável, vou botar aqui, ela é uma sociedade de fato, ela é reconhecida como uma união de fato. Mas ela não é um estado civil hoje, tá? Então você coloca, se tiver o estado civil, é solteira, casada, viúva, divorciado, você coloca. Se avisar que é a união estável, você coloca. Nome, vírgula, convivente em união estável. E passa para o próximo requisito, de acordo com o inciso 3, o próximo é, inciso 2, o terceiro requisito é a profissão. Não tem, não sabe, não coloca, não inventa, escreve vírgula, profissão. Depois da profissão, pede o número do CPF ou do CNPJ. Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. No seu caso, você é a vítima. Você vai colocar o quê? Você tem um CPF de pessoa física. Tranquilo? Depois do CPF, o que diz o inciso pra gente? Olha só. Endereço eletrônico. O e-mail. O famoso e-mail. Se não tem, não precisa inventar um só para colocar lá, tá? Deixa em branco. Não tem e-mail, segue adiante. Em seguida, ele me pede a residência da pessoa, o domicílio. Você coloca um endereço. Natália, eu não tenho endereço. Não inventa, você não vai inventar nada. Coloca tudo isso, vírgula, e repete o que está na lei. Você não identifica a sua prova e você garante pontos. Mais uma vez, tudo isso aqui vai te deixando mais perto do 5 que você precisa ir para gabaritar a tua prova. Mas olha só, a tua peça. Natália, você fez isso aqui do autor. Você endereçou, colocou o nome do autor no parágrafo e agora? Agora você tem que colocar o fundamento legal que está justificando a tua peça. E dizer o nome da peça. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Você não pode esquecer. Não aparece no artigo, mas isso você tem que colocar na sua peça. O fundamento legal da peça e o nome da peça. Natália, qual é o fundamento legal aqui da minha petição inicial? Poxa, um deles está aqui. Artigo 319 do CPC. Mas é só ele? Não, tem os fundamentos de direito material também. Não é uma ação de indenização? Sim, é. Quais são os artigos que fundamentam uma ação indenizatória? Depende do tipo do dano. O dano moral e o dano material aparecem pra gente no Código Civil, o dano moral aparece pra gente na Constituição. Como no caso de vocês, isso tudo ocorreu por um ato ilícito do teu vizinho, não é um dano contratual. A gente tem que utilizar, e depois eu vou ler na hora da fundamentação mesmo, da montagem da peça, quais são esses dispositivos. Mas saibam, para a questão do dano material, que decorreu desse ato ilícito, desse dano que foi causado por um ato ilícito pelo teu vizinho, você precisa utilizar os artigos 186 e 927 do Código Civil. Dano material. Natália, dano moral, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Natália, dano estético. Existe uma previsão específica?
Não, se você quiser, você pode colocar a súmula 387 do STJ, que traz pra gente a possibilidade de acumular o dano material com o dano moral. Pode colocar isso tudo aqui. Então, vocês vão colocar com base no artigo 319 do CPC, combinado com artigo 5º, inciso 10 da Constituição, combinado com artigos 186 e 927 do Código Civil, combinado com súmula 380 do STJ. Natália, eu preciso jogar isso tudo aqui antes de colocar o nome da peça? Gente, se vocês fizerem isso, o examinador já largou a caneta e já tá assim, ó. Vai passar. O ser humano vai passar. Esse cara sabe tudo. Você vai deixar na hora o teu examinador impressionadíssimo. Ele vai ficar super impressionado com você. Vai se apaixonar por você. Vai querer te dar 5. Coloca o artigo que fundamenta isso daqui antes do nome da peça. Vocês vão arrebentar, tudo bem? Você já chega lá arrasando com o teu examinador. Logo embaixo você coloca o nome da peça. Ação indenizatória. Natália, é sempre ação indenizatória? Não! Cada peça tem um nome. Na vida real, lembra que eu falei com vocês? Na vida real, a ação é que nem cachorro. Você vai dar o nome que você quiser. Pro teu cachorro você dá o nome que você quiser, pra ação você vai dar o nome que você quiser. Na vida real. Na provinha de vocês, acabou. Você vai dar o nome que a FGV quer ler. Para mais uma vez, ter o examinador, depois de ver essa quantidade de artigo fundamentando, olhar para o nome da peça e falar, pô, vou aprovar, esse cara com certeza sabe muito. Olha, essa menina vai ser com certeza ministra do Supremo Tribunal Federal daqui a uns anos. Nome da peça. No nosso caso, depois desses fundamentos legais inteiros que vocês colocaram aqui, ação indenizatória. Ação de reparação de dano, que seja. Perfeito? Você está buscando, afinal, uma indenização pelos danos materiais, morais, estáveis sofridos ou uma reparação do dano através de uma indenização. Então, os dois nomes são apropriados. E aí, Natália, depois disso daí, o que eu faço? Olha, você já disse quem é que vai receber essa tua petição, já disse quem é você, afinal, quem é o autor da ação, quem está provocando a inércia, acabar com a inércia do Estado para entrar com essa ação. Disse com base no que você pede essa ação. Qual é essa ação? Agora você precisa dizer em face de quem. Quem é o polo passivo, quem é o réu? Quem está do outro lado, quem te vitimou, quem te causou teu dano? Não foi teu vizinho? Continuando o inciso 2, portanto, é o momento de você colocar a qualificação do réu. O autor, vocês não podem esquecer, aqui, o autor é o polo ativo, é quem está começando a ação. O réu é o polo passivo, quem sofre a ação, quem estava lá de boa e descobre que está sendo processado. Tranquilo? Da mesma forma que você se qualificou, você vai fazer igualzinho para o réu. Você vai fazer igualzinho para o seu vizinho. Então, eu vou botar só aqui um igual. Eita, caiu minha caneta aqui. Para a gente não perder tempo. Vamos falar que é importante. Para não ficar anotando. Olha só. Como assim qualificação do réu, Natália? Simples. Qual é o nome do réu? Qual é o nome do teu vizinho? Coloca. Ah, Natália, a peça não me deu o nome dele. Só escreve o nome do réu. Mesma coisa. Tudo que eu falei pra cá, você transfere pra cá. Copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Igualzinho. Nome, o estado civil, a profissão, CPF, o e-mail e onde ele mora. E o que eu não souber, Natália, na vida real, o que eu não souber, deixa em branco. O endereço você vai saber porque ele é teu vizinho. Natália, eu não sei o endereço que me causou o dano porque foi na rua. Calma que nas aulas a gente vai estudar o que acontece quando você não sabe o endereço. A gente vai te ensinar isso. Hoje vocês ainda não têm que se preocupar com isso. Eu só quero que vocês montem a estrutura ideal na cabeça de vocês. Na estrutura ideal, eu tenho a qualificação do réu igualzinha da qualificação do autor, por exigência do inciso 2 do artigo 319. Combinado? Natália, e agora? Agora tem um ponto que pode ter ou não. Se a questão te der indícios de que isso tem que ocorrer, você vai pedir gratuidade de justiça. A pessoa pode dizer que é suficiente. Se não disser, eu não pediria não, tá? Você não vai perder ponto por isso. E se você colocar também, não vai ganhar. Gratuidade de justiça. Outra coisa que pode ter, eventualmente, tutela de urgência. Mas vou botar lá na frente para vocês. Eu botei aqui um asterisco errado. Vou botar lá na frente para vocês. Tá dando para ver aqui ainda, né, pessoal?
Tá aparecendo aqui de boa no quadro. Olha só. Depois, Natália, da gratuidade e justiça, eventualmente, o que pode ter? Pode ter para mim o que aparece no inciso 3 do artigo 319. Fatos. Olha o inciso 3 do artigo 319. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Primeira coisa, fato. A gente vai separar o inciso 3 e a primeira coisa que a gente vai fazer é fato. Sem brincadeira, a FGV vai te dar uma parada de 30, 40 linhas, uma folha inteira. Você vai copiar igualzinho aqui? Não. Não gaste o teu tempo com isso. Faz uma coisa, resume. Faz uma síntese dos fatos, transferindo apenas com as suas palavras os dados mais importantes que você teve naquela questão. Por exemplo, situação que a gente está trabalhando no nosso caso. No dia tal, o autor estava saindo da garagem de sua casa e logo em seguida o vizinho distraído não percebeu ou intencionalmente, depende do que foi contado na questão, bateu, entrou em colisão com o carro do autor, saindo do carro, mesmo sem se importar que o autor estava ferido, sangrando muito, proferiu palavras ofensivas, causando forte vexame para o autor da ação e, diante dos fatos narrados, buscando a reparação integral dos danos sofridos, o autor vem pedir esta ação. Tranquilo? Basicamente isso. Poucos parágrafos, 2, 3 parágrafos de 5 linhas no máximo, cada um em 10, 15 linhas você conta o fato, o que aconteceu. Não gaste o seu tempo nisso aqui. É óbvio que se você não colocar fato nenhum, você vai perder ponto. Porque o fato, de acordo com o inciso 3, faz parte da estrutura de uma petição inicial. Tem que ter. Mas o foco de vocês de gasto de tempo tem que ser na elaboração da fundamentação da tua petição inicial, no pedido da tua petição inicial. Foca o teu tempo aí. Isso aqui você tem que ter porque é a estrutura. E se você não colocar, você perde ponto. Mas seja rápido, seja básico. Isso aí, síntese, um resumo dos fatos já dá conta. Natália, o que eu posso vir a ter? Ainda dá pra ver aqui, né? O que eu posso vir a ter? Você pode vir a ter um pedido de tutela de urgência. Imagina que você precisa imediatamente de um tratamento e você quer que o vizinho que te causou o dano, lá que machucou tua perna, custeie esse tratamento. Afinal, ele tem que reparar o dano que ele causou integralmente, não tem? Tem. O pedido de tutela de urgência, ele vem logo depois da síntese dos fatos e antes do que, o que a gente ia colocar aqui? Como eu falei para vocês, a gente separa o item 3 e coloca em primeiro lugar os fatos e os fundamentos. Vem cá, Natália. E se eu não tenho qualquer indício de que eu tenho que pedir tutela de urgência? Não pede. Segue em frente e vai direto para os fundamentos. Lembrando, o inciso 3, ele diz, inciso 3 do 319 do CPC, fato e os fundamentos jurídicos do pedido. A gente vai separar. Você vai colocar os fatos e depois você vai colocar os fundamentos. Os fundamentos nada mais são do que a causa de pedir. Então preste atenção comigo. Lembra que você estudou em processo civil. Causa de pedir e pedido? Lembrou? Pedido vai vir no setor do pedido, no capítulo do pedido. E a causa de pedir? Ela aparece aqui pra gente. Ela aparece nos fundamentos. A causa de pedir, os fundamentos basicamente representam por que você está pedindo o que você está pedindo. Qual é o teu embasamento legal, jurisprudencial, do que você está pedindo. Você tirou isso da sua cabeça? Isso é litigância de má-fé? Não. Se eu estou te pedindo é porque tem base. E onde que está isso daqui? Vai variar de caso a caso. Se isso aqui fosse uma inicial de alimentos, teria outro fundamento. No nosso caso, eu já tinha falado com vocês aqui, no fundamento legal que você coloca antes do nome da peça, sinteticamente, só citando os artigos. Combinado com, artigo tal. Lembra? Aqui não. Aqui você precisa explicar por que a tua situação está se adequando a essa previsão legal. Por que você faz jus ao que você vai pedir. Então, olha só. O que a gente vai pedir? A gente vai pedir o dano moral. Lembra que teu vizinho te ofendeu, te xingou, mesmo ele estando errado? Você vai pedir o dano material. E o teu dano material aqui, ele vai se dividir em duas partes.
Ele vai ser um dano material por causa do carro, por exemplo, então vou botar aqui entre aspas, e por causa da sua perna, da cirurgia, dos remédios, e sei lá, da fisioterapia que você tem que fazer. E você tem ainda o dano estético. Lembra a tua cirurgia, cirurgia não. Lembra da tua cicatriz horrorosa lá no braço, igual do cara do Game of Thrones, feiona? Tua mãe tem um nojinho assim de olhar, e pra mãe ficar com um nojinho de olhar, que o negócio é feio mesmo. Então olha só, você quer a reparação de todos os danos que você sofreu. Você foi vítima de algo que o teu vizinho fez de um ato ilícito. Como que a gente fundamenta isso daqui? Olha só, falei pra vocês no início. O dano moral, ele aparece pra gente, vou puxar aqui uma setinha, no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Vou ler para vocês o dispositivo. Deixa eu botar aqui na minha Constituição. Se você tiver com algum dispositivo aberto, cata a tua Constituição. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Vem cá, o teu vizinho, quando te ofendeu, ele não violou tua honra, talvez a tua imagem? Sim. Então, o que me diz o inciso 10 do artigo 5º? Que a tua honra é inviolável, são invioláveis a honra e a imagem, assegurando o direito à indenização, olha o nome da ação, a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O dano material também tem proteção aqui, só que esse dano material que foi tratado na Constituição, ele vai se enviesar por dois caminhos. Pode ser um dano material causado pela violação contratual, a gente vai estudar isso no curso, ou pelo que a gente chama de ato ilícito, que é algo extracontratual. Você tinha algum contrato com teu vizinho e ele descumpriu? Não. Você estava lá de boa, ele veio e bateu com o carro em você. Sem mais, nem menos, ele cometeu um ato ilícito. Onde que aparece isso aqui? Onde que está esse dano material? Isso aqui, pessoal, aparece em 2 artigos do Código Civil. Artigo 186 e 927 do Código Civil. Também vou efetuar a leitura agora para vocês. Natália, olha só, somente o ato ilícito me traz essa situação de violação extracontratual, essa responsabilidade aquiliana, né, que as pessoas chamam assim? Não. A nossa reparação extracontratual, a nossa responsabilidade aquiliana, não contratual, ela está em 2 pilares. Tem 2 situações que sustentam a responsabilidade extracontratual, a responsabilidade aquiliana. O primeiro é o ato ilícito e o segundo é o abuso de direito. Não é o nosso caso. A gente parou no ato ilícito. Onde está isso? O artigo 186, que é dos atos ilícitos. O texto do Código Civil é o seguinte. Artigo 186 é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Presta atenção. O que teu vizinho fez se enquadra aqui? De novo, aquele que por ação ou omissão voluntária. Ele estava dirigindo, ele estava acordado, ele não passou mal, não desmaiou, não. Ele me detesta. Não sei se ele fez de propósito ou não, mas teve uma ação ali, teve, voluntária, teve, ele estava dirigindo. Só que olha só, pode ser por negligência ou imprudência também. Então não me importa se ele, porque me detesta, quis causar o dano, ou porque, sei lá, ele distraiu olhando o WhatsApp, tava falando com o crush dele lá no WhatsApp. Gente, enfiou o pé no acelerador, não se ligou, mudou de marcha, fez uma parada errada e pá, bateu em mim. A negligência ou a imprudência ou a própria voluntariedade aí vão justificar a reparação pelo ato ilícito. E não só isso, mas precisa causar um dano. Causou um dano? Sim, destruiu meu carro e me causou o dano lá da perna, que foi quebrada, precisa fazer uma cirurgia, tem que tomar remédio, talvez tenha que fazer uma fisioterapia. Logo depois, poderia ser também exclusivamente moral. Vai cometer o ato ilícito. E o que acontece quando a gente comete o ato ilícito? Aí a gente entra lá no artigo 927 do Código Civil, que me diz o seguinte: aquele que por ato ilícito
causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Então, o artigo 186 me traz o que é o ato ilícito. E o artigo 927 me traz a obrigação de reparar esse ato ilícito. Tem que combinar os dois. Perfeito? Natália, e o dano estético? Usa aí a súmula 387. Vou botar aqui. Súmula 387 do STJ, que permite a acumulação do dano moral e do dano estético. Tranquilo? Essa é basicamente a fundamentação. Então, você vai narrar. Olha só, quando o meu vizinho estava dirigindo, e aí tanto faz a situação, se por voluntariedade, negligência ou imprudência, ele atingiu o meu carro e me causou um dano material, porque não só destruiu meu carro, como também machucou a minha perna. E percebe-se o cometimento de um ato ilícito, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, o que gera obrigatoriedade de reparação integral, de acordo com o artigo 927 do Código Civil. Não satisfeito, ele saiu do carro e me xingou, disse que não gosta de mim, que eu sou boba, feia, que eu sou burra, que eu encho o saco dele, que eu sou a pior vizinha do mundo, causando, portanto, um dano moral, que deve ser reparado também, de acordo com o texto constitucional, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, de acordo com a própria ideia de ato ilícito do artigo 186, e que me traz a obrigatoriedade de responsabilização também pelo artigo 927. Não satisfeito, o acidente foi tão feio que eu fiquei com uma cicatriz horrorosa no braço, uma cicatriz que nunca vai sair de mim, que a minha mãe tem nervoso, que causa repulsa em qualquer pessoa que passe na rua e me vê com aquilo no braço, gerando a necessidade de indenização, de reparação pelo dano estético, que é possível de ser acumulado com o dano moral, de acordo com a súmula 387 do STJ. Pronto, resolveu. Basicamente isso. Natália, eu resolvi, portanto, a parte do pedido, da causa de pedir, dos fundamentos, resolvi sim. Acabou? Não. O artigo 319 acabou, pessoal? Não. Estou voltando lá para ele. E o artigo 319 me diz que depois do pedido eu passo para o inciso... Depois do fato do fundamento eu passo para o inciso 4, que me traz a necessidade do quê? Do pedido. Gente, a gente tem umas regras para o pedido. O nosso pedido, ele deve seguir o que aparece para a gente no artigo 322 e 323. Então, faz já, agora, para te facilitar na hora da prova se cair uma petição inicial, a remissão. Ao lado do inciso 4, que fala do pedido no artigo 319, escreve lá, 322,323. De acordo com esses dispositivos, eu tenho o seguinte: o pedido deve ser certo. Depois, 324, o pedido deve ser determinado. O artigo 323 também fala sobre o pedido, mas eu quero falar hoje com vocês do artigo 323. E 322 e 324 do CPC. O 324 me diz: o pedido deve ser determinado. Então, olha só, o meu pedido, ele deve ser certo e ele deve ser determinado. Certo é o seguinte: o que eu estou pedindo? Você sabe o que você está pedindo, você tem que saber o que você está pedindo. Você tem que falar: juiz, eu quero isso. O que eu quero? Reparação. Eu quero a indenização pelo dano moral, pelo dano material e pelo dano estético sofrido. É esse o teu pedido. A reparação do dano causado pelo polo passivo. É esse o pedido, simples assim. A indenização, a reparação do quê? Do fundamento. Você não está pedindo? Você está pedindo porque alguma coisa aconteceu. Lembra da causa de pedir? Está aqui. Você não justificou o que você está pedindo? Sim. Então agora diz claramente o que você quer. Não se enrola nessa parte. O juiz fica extremamente estressado quando vê que o autor não sabe o que quer. Pô, gastou tempo fazendo petição para vir aqui e não me dizer claramente o que você quer. Seja claro. Seja certo. 322. O pedido deve ser certo. Você quer a indenização, a reparação do dano moral, do dano material, do dano estético. Como que você quer essa reparação? Determina. Via de regra, isso aqui vai acontecer. Então, determinado, ele é a regra. Como assim, Natália? Vamos supor que no nosso caso,
Você foi ajuizar a ação, pedir a indenização depois que você já tinha terminado todo o seu tratamento. Então, você já sabe quanto que você quer de dano moral, você quer 5 mil reais, por exemplo, de dano moral. Você já sabe que o valor do teu carro, da reparação do teu carro, lá o que o mecânico deu, ficou em 15 mil reais. Foi uma destruição grande. Você já sabe que a cirurgia que você teve que fazer na perna, com o valor da fisioterapia integral, com o valor dos remédios, ficou mais em 20 mil. Então, você já tem 5 mil, com mais 15 mil do carro, 20 mil. Com mais 20 mil da perna, 40 mil já. Com dano estético, que você quer mais 15 mil. Você chegou ao final, por exemplo, vou botar aqui em exemplo em vermelho para vocês, ao valor de 55 mil. Porque você somou 5 mil, 15 mil, 20 mil, mais 15 mil. Só que nem sempre, portanto é regra, cabe exceção, nem sempre você tem o valor do que você vai pedir. E eu não estou falando que eu não sei quanto pedir de dano moral, eu não sei quanto pedir de dano estético. Isso você tem que saber. Isso não tem jeito, você vai ter que dizer. Pede quanto que você quer. Não deixe isso aberto. Escolha sua. O que eu digo que pode ficar em aberto, que por enquanto pode estar indeterminado, é isso aqui. Se você ajuiza a ação enquanto você ainda está em tratamento, exatamente porque você quer que o teu vizinho custeie o teu tratamento, lembra da tutela de urgência? Que você quer que ele pague a cirurgia, a tua fisioterapia e os teus remédios? Se você ajuiza isso aqui no andamento, você não sabe quanto que vai ser no final o tratamento da tua perna. Você tem no momento o valor da cirurgia, por exemplo, e de alguns remédios. Você ainda não sabe o valor da fisioterapia, você ainda não sabe o valor dos remédios que você vai tomar depois. Neste caso, pode ser indeterminado, porque você ainda não sabe quanto que vai dar. Neste caso. E aí você vai pedir o que você precisa no momento e quanto que você vai querer depois, você deixa em aberto. Não tem como saber? Então, presta atenção. O teu pedido, ele tem que ser certo sempre. Você sempre tem que saber o que você quer. Sempre. Sei que pra galera que é geminiana e libriana vai ficar um pouco difícil porque vocês são indecisos. Mas vocês precisam saber. Natália, a prova não me deu nada. Não fique inventando valorzinho. Não fique inventando. Diz que você está pedindo reais por dano moral, reais por dano material, reais por dano estético. Calma que a gente já vai entrar numa outra problemática relacionada a valores, tá? O que mais tem de pedido? Se tinha pedido de tutela de urgência, pede deferimento da tutela de urgência, que você justificou o porquê da tua tutela, pede o deferimento da tua tutela se você tiver pedido. Se você não colocou um capítulo de tutela de urgência, não tem cabimento você pedir aqui o deferimento da tutela. Outra coisa, você vai colocar aqui bem genérico, tá? O deferimento desses pedidos. O que mais? Citação, tá? Tem que ter a citação do réu. Só isso, Natália? Não. Galera, preste atenção no inciso 7. O inciso 7 me diz o seguinte: a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Coloca aqui o inciso 7. Você quer, pode colocar dentro dos pedidos mesmo, tá, pessoal? Não tem problema não. Você quer ou não a realização da mediação, da audiência de mediação ou de conciliação. Aí vocês vão entrar lá naquela regrinha que vocês estudam na teoria de processo civil. Se você disser que não, tem que esperar se o réu vai concordar. Se ele concordar, beleza, não vai ter. Se ele não concordar, vai ter. Ou você pode dizer simplesmente que você quer. E aí a vontade de lei diferente vai ter. Tranquilo? Tem que colocar isso aqui. Natália, eu sei que na vida real se você não colocar, vai ter, né? Perfeito. Mas você perde ponto na sua prova, você deixa de receber décimos importantíssimos para sua aprovação se você não cumpre isso aqui. Coloca. Tranquilo? Natália, o que mais eu coloco? Ó, depois você passa para o inciso 5. O que o inciso 5 me pede? Presta atenção. Inciso 5, 319 me pede o valor da causa. Isso aqui dá treta, porque existem várias formas de pedir o valor da causa. No nosso caso, é a soma disso daqui. É a soma dos nossos pedidos certos e determinados.
No nosso caso, dá a causa o valor de 55 mil reais. Tranquilo? Natália, eu não tenho o valor da causa. Ou então, era uma outra situação, vai ser sempre somando? Não! Aguarda que você vai ver isso no curso completo, a gente vai bater muito nessa tecla, porque é importantíssimo. Isso aqui vale em pontos fundamentais para a sua aprovação, saber como determinar o valor da causa. Vocês vão aprender todas as técnicas para vocês contarem certinho na hora da prova. No nosso caso, o valor da causa vai vir para cá, porque se ajuizou a ação só ao final e tudo mais, a gente tem um valor definido de 55 mil reais. Acabou? Não. Logo em seguida, você vai cumprir o inciso 6. O inciso 6 trata do requerimento de provas. Você precisa avisar ao juiz quais são as provas que você quer fazer neste processo. Quais são as provas? Obviamente, tem um bando de prova documental aqui, porque você vai juntar laudo médico, um papelzinho escrito lá, o contrato que você fez com o teu mecânico. E agora? E o dano estético? E o dano moral? Pede uma prova testemunhal. Você não tem outros vizinhos ali, quando ouviram barulho da batida, saíram de casa, foram olhar o que era? Vizinho é um bicho fofoqueiro, tá tudo bem, tá? Adora ver uma briga na rua, casos de família existem, é de verdade. Seus vizinhos todos fofoqueiros saíram de casa, ou barulho quando viram, chegaram lá, ouviram, viram o teu vizinho te ofendendo. Caraca, você tem testemunha do dano moral. Prova documental, prova testemunhal, prova pericial. Vai que você quer pedir uma perícia para, sei lá, avaliar o dano do teu carro, não sei. Pede as provas que você quer, especifica. Por exemplo, requer ainda a produção de prova documental, testemunhal e pericial. Diz as provas que você quer. Na prática, eu também sei, a gente faz. Vem requerer protestar por todos os meios de prova admitido em direito. Nem juiz gosta muito disso, se for um juiz bem estudadinho, bem aplicadinho. Na prova da OAB, menos ainda. Não pede por todos os meios de prova admitidos no direito, não. Especifica as provas que você quer. Mostra para o teu examinador o conhecimento dos tipos de prova de processo. Caraca, mais uma vez ele vai fazer o quê? Pô, palmas para você, você merece o título de melhor advogado do mundo. Faz isso. Mostra para o teu examinador o conhecimento sempre que possível. E você mostrar que você sabe quais são os tipos de prova admitidas em direito, e não só colocando isso, vale muito a pena. Tudo bem? Colocou o valor da causa, pediu as provas, pode trocar a ordem, tá? Não tem problema. Só de botar os pedidos e o requerimento, o valor da causa. O importante é que você coloque tudo que está apresentado pra gente no artigo 319. Tirando isso, beleza. Natália, acabou aqui? Não. Aqui no finalzinho eu vou colocar um negocinho pra vocês, que é padrão. A gente sempre faz na prática, embora não tenha uma previsão específica. Sabe o que a gente vai fazer agora? Como se fosse o nosso item... Eu não vou botar item não, mentira, porque senão vocês vão achar que isso aqui é inciso. Vocês vão achar que é mais um inciso que eu tô criando 319. Então eu vou botar aqui só em vermelho. Tudo que tá em vermelho são as coisas que vocês têm que fazer. Ó, o nome da peça, qualificação do réu. Se tiver gratuidade, a justiça coloca. Tem que colocar os fatos, tem que colocar a tutela de urgência se tiver. Tem que colocar os fundamentos, tem que colocar os pedidos, botar aqui os pedidos. Tem que botar aqui, se você quer mediação ou conciliação. Tem que botar o valor, tem que botar o requerimento. Sabe o que você tem que fazer aqui agora? O que a gente chama de fechamento. Natália, como é assim? Você não pode jogar isso tudo, largar na mão do juiz e é isso. Não. Você precisa dizer para ele que acabou. Sabe como é que você vê muito isso na prática? A gente faz direto. E você vai fazer na sua prova, não esquece de colocar isso. Teu examinador, mais uma vez, palmas para você, melhor advogado do mundo. Termos em que... Parece ainda? Parece. Pede deferimento. Basicão. Mas coloca. Acabou, Natália? Tá acabando, tá próximo de acabar, assim como o nosso tempo. Colocou isso depois dos pedidos aqui, depois de dar o valor da causa, de dizer, de protestar as provas que você quer, de requerer as provas que você quer. O que é que a gente vai fazer depois do fechamento? Simples, o local e a data.
Natália, no seu exemplo foi aqui no Rio de Janeiro. Na questão dizia Rio de Janeiro, posso escrever? Pode, não tem problema colocar. Coloca o município, vírgula, data, se você não tem data. Tranquilo? Natália, não tenho o local. A questão não me trouxe. Você não vai colocar nem aqui, nem aqui. Não inventa. Coloca local ou município, vírgula, data. Não tem data, não inventa. Você vai identificar a prova. Coloca vírgula, data. Coisa que sempre faz, que não vale para o que a gente está falando hoje de petição inicial. Sempre faz, a FGV sempre faz. Se for um recurso, ela pede para você colocar a data do último dia do prazo. Para quê? Para ela ver se você sabe quanto é prazo, testando o conhecimento. Não é o nosso caso. A gente não vai precisar disso. Tudo bem? Porque a nossa é uma petição inicial. Talvez ela peça o prazo prescricional, por exemplo. Difícil, tá? Mas você vai preencher assim, local, município, se você souber você coloca, se não escreve local ou município. Data, acabou? Está acabando. Você coloca o que para terminar? Advogado e OAB número. Nome do advogado, assinatura do advogado, barra OAB número. Nunca, pelo amor de Deus, vai colocar o teu nome. Nunca não assina. Pior forma de identificar a prova possível. Óbvio que o teu examinador vai ler teu nome e vai saber, porra, identificar essa peça. Tá aqui, a pessoa assinou. Zerou na hora, acabou pra você. Então você vai colocar nome do advogado, ou nome, ou advogado, ou assinatura do advogado, barra OAB, ou OAB número. Não inventa o número do OAB também, tá, pessoal? Respeitando essa estrutura, vocês vão tirar um notão, porque só o esqueleto da peça vale muito tempo, vale muitos pontos pra FGV, pro teu gabarito, tá? Então, preenche isso aqui bonitinho, eu vou ficar aqui no cantinho, se vocês quiserem tirar um print aí do... Ei, Jesus, eu não sei aqui, ó, calcular. Aí eu aqui, ó. Pronto. Beleza, pessoal? Espero que vocês comprem o curso. Se você já comprou, seja muito bem-vindo. Vou ficar no pé de vocês aí por meses aí até setembro. Vai ser um prazer estar com vocês. Se você ainda não comprou, venha conhecer o curso. Vai ser muito legal. A gente vai ter uma jornada muito animada, de muito estudo, mas muito animada até o fim da segunda fase. Então, você é agente da aprovação de vocês, a gente vai ter várias monitorias juntos, live no Facebook, já falei, um contato muito mais próximo, pra gente conversar, pra gente ficar amigo e seguir a vida até a aprovação, quem sabe abrir escritório juntos, não é mesmo? Se você for do Rio de Janeiro, fica aí a dica pra gente conversar depois. Pessoal, essa foi a monitoria de hoje, quinta-feira eu tô aqui de novo, vou estar direto até setembro. Um beijo, sejam muito bem-vindos e parabéns pela aprovação.